Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo de quarta-feira aqui da nossa igreja, seguindo o nosso circuito bíblico. Nós estamos na semana 12 do nosso plano de leitura anual como igreja. Estamos lendo o Novo Testamento e os estudos são baseados na semana em questão do nosso circuito bíblico, tá bom? Então, hoje, na semana 12, nós iremos ler o texto de Marcos, capítulo 6. Antes de ler o texto com vocês, eu peço que você já deixe aí preparado o texto. Eu queria relembrar uma outra história bíblica similar à que nós vamos ler hoje, como pano de fundo. Certa vez, Jesus estava com os discípulos navegando, né? E o barco foi acometido por uma grande tempestade, fortes ventos. Isso no começo do ministério de Jesus, ali no começo daqueles 3 anos e meio que ele passou com os discípulos. Então estavam todos meio que se conhecendo, digamos assim. E no meio da tempestade, em meio à tempestade, eles foram tomados por um grande medo e procuraram por Jesus. Cadê o mestre? E nós conhecemos a história. Jesus estava dormindo, tranquilamente dormindo, ao passo que Jesus se levantou e deu uma ordem aos ventos para que os ventos parassem. E os discípulos, os ventos pararam, né? Claro, aí veio a calmaria. E os discípulos se entreolharam e perguntaram: quem é este que até os ventos obedecem? E daí vem, né, essa pergunta tão bonita. Eu acho tão bonita essa pergunta, né? Quem é este? Quem é esse ser tão poderoso? De onde ele vem? Quem é ele? Hoje nós vamos ler uma história, um fato ocorrido depois desse que eu acabei de narrar. E eu convido vocês para ler Marcos, capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45 em diante diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra está posta. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dirija, nos ensine, que o Teu Santo Espírito tenha voz nesse momento e que nós possamos aprender de Ti, Pai. Que nós possamos, além de aprender, aplicar esse aprendizado às nossas vidas. Sinta-se à vontade, Pai, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que interessante. Essa passagem aqui é famosa, narrada na versão de Mateus. Nós lemos Marcos, tá? Na narrativa de Mateus é quando Pedro anda sobre as águas também. Pedro anda sobre as águas também. Nós vamos ler essa passagem. Mas olha que interessante, eu quero que vocês, de agora para frente, venham comigo nessa jornada, sabendo que nós falaremos de um acontecimento de Jesus acalmando uma tempestade, sendo que os discípulos já tinham vivido aquela experiência anterior, tá bom? Então, tudo que a gente tratar aqui hoje, eu quero que vocês saibam que
estaremos falando dos discípulos em meio a uma tempestade pela segunda vez. Esses homens já tinham passado por uma tempestade. Então, o título da mensagem de hoje é o Deus das tempestades. Porque essa é a segunda vez que eles passam por uma tempestade. O mesmo texto, o mesmo fato narrado por Mateus, lá em Mateus 14, diz assim. Vamos ler Mateus. Mateus 14, 22, diz assim. Logo em seguida, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele e o barco. Alta madrugada, então primeiro ao anoitecer, agora alta madrugada. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Eles não gritaram para Jesus, eles gritaram de medo do fantasma. Imagina a cena, um monte de homem barbado, pescador, trabalhador, gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedrão, né? Pedro disse, verso 28, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, voltando para Marcos, que é o nosso texto, o que a gente pode aprender aqui, irmãos? Primeiro, que Jesus, ele não te impede de viver tempestades, tá bom? Esse cristianismo, esse falso evangelho que é pregado por aí, dizendo que você não vai passar por dificuldades, ou que você... Enfim, não vamos falar do que é falso, vamos falar do que é verdadeiro. O evangelho nos garante que nós passaremos por problemas. Isso é uma garantia, na verdade, é uma das poucas garantias que a gente tem no evangelho. É que nós passaremos por tribulações, passaremos por tempestades. Na ocasião aqui, Jesus falou para eles, vão para o outro lado do mar, né, mar da Galileia, cruzem o mar, eu não vou com vocês agora, eu vou me retirar um pouco para orar. Vocês vão. Eles entraram no barco e foram. O caminho é relativamente curto, mas a tempestade era tão grande que o texto diz isso, que de madrugada eles ainda estavam nesse mar, que o caminho é relativamente curto. Não pensem em um mar como o oceano, uma travessia transatlântica de um lado de um continente americano para a Europa ou para a África. Não pensem nisso, não. Era um lago. É que a Bíblia chama de mar de Genezaré, o mar da Galileia, mas é um lago. É um lago, tanto que era possível rodeá-lo andando. Esse lago tinha ali os seus 15, 20 quilômetros de diâmetro. E era para eles cruzarem esse lago relativamente rápido. Eles eram pescadores experientes, eles faziam essa travessia inúmeras vezes, pelo menos até o meio, né? Eles iam até o meio para pescar e voltavam para a costa de cá. E de vez em quando eles iam para a costa de lá, para o lado do que hoje é a Jordânia. Lado de cá é Israel, o lado de lá é Jordânia. Pense comigo, eles entraram nesse barco, pescadores experientes. Ficaram horas ali em meio à tempestade. O objetivo deles não era ir pescar e voltar, era atravessar o mar. Jesus estava orando. A Bíblia diz que de madrugada ele desceu, era aproximadamente 3 da manhã.
porque fala que foi na quarta vigília da noite. Vigília são períodos de 3 horas. Então, você separa das 6 da tarde às 6 da manhã, 3 vezes 4, 12. São essas 4 vigílias de 3 horas. Na última vigília, na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, Jesus percebe, modo de dizer, e vai na direção deles. Então, isso tem que ficar claro para você, tá bom? O cristão passa por tempestades. Nós passamos por problemas. As tempestades vêm ao nosso encontro. E Deus nos livra dela? Não, irmãos. Perceba o que acontece. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Ele não tira você da tempestade. Ele vem ao encontro deles na tempestade. E fica eles e Jesus na tempestade. Na história anterior que eu narrei no começo, Jesus estava com eles na tempestade, dormindo. Aí Jesus é acordado e Jesus acalma a tempestade. Na primeira história. Na segunda história, irmãos, o que era para ter acontecido? O que você acha que Jesus queria ensiná-los, o Deus das tempestades queria ensiná-los, quando, em um primeiro momento, ele dorme em meio a uma tempestade, acorda e para o vento. E em um segundo momento, ele permite que você passe pela mesma tempestade. O que ele gostaria que os irmãos fizessem? Será que ele não gostaria que os irmãos parassem o vento, talvez? Bom, Jesus vem ao nosso encontro na tempestade. Então, guarde essas informações. Primeiro, teremos tempestades, teremos tribulações. Segundo, Jesus virá ao nosso encontro. Louvado seja Deus por isso. Jesus vem ao encontro deles, o texto diz. Mas olha que interessante, Marcos, fala aqui, no nosso texto base, Marcos capítulo 6, verso 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ponto. Alta madrugada, um outro momento, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Agora, essa próxima informação é importante. E estava já a ponto de passar por eles. Jesus vinha andando sobre o mar, na tempestade, no meio do problema. Só que Marcos diz que Jesus ia passando por eles. Ué, qual é o sentido disso? Aí a gente precisa entender um pouco o contexto bíblico, irmãos. Esse livro aqui é um livro que foi feito para a gente ler, uma história, começo, meio e fim. Deus está se revelando à humanidade. Lá em Moisés, no Antigo Testamento, Deus aparece como fogo na sarça, pelo menos ilustrativamente. Uma árvore começa a pegar fogo, mas a árvore não se queima. E Moisés se relaciona com essa experiência espiritual e Deus se revela a Moisés. Fogo. Deus escolhe Moisés, toda aquela história que a gente sabe. O tempo passa. Em um outro momento da vida de Moisés, Moisés fala para Deus assim, eles estão em uma conversa, momento de oração, e Moisés fala, se eu me lembro bem, Senhor Deus, mostra-me os teus caminhos. Eu quero saber o teu plano. Eu quero saber por onde o Senhor anda. E, ele continua, mostra-me a tua glória. Aí é aquela famosa passagem que Deus fala para Moisés assim, tá bom, eu vou passar por você. Você vai entrar ali naquele buraco, a fenda da rocha, eu vou te esconder, eu vou passar por você e você vai ver as costas da minha glória. Então, primeiro Deus se revelou a Moisés no fogo, agora é interessante que Deus se revela a Moisés na rocha, né? Modo de dizer. Deus esconde Moisés, vocês vão ver onde eu quero chegar. Deus esconde Moisés em um lugar e a glória passa por ele. Os judeus, estudiosos, conhecem esse texto, eles estão cansados de saber da história de Moisés. Agora corta para o nosso texto de hoje. Quando Marcos diz que Jesus ia passando por eles, Marcos está sendo intencional. Porque Marcos está querendo provar que Jesus é Deus. E Jesus também, irmãos, está mostrando para os discípulos quem ele é.
Quando Jesus ia passando pelos discípulos, é uma alusão, a gente pode interpretar dessa maneira, não é fazer nenhum esforço para encaixar, isso é uma fácil interpretação. A gente pode dizer que Jesus ia passando pelos discípulos na tempestade, como Deus ia passando por Moisés na rocha. E Jesus estava mostrando a eles que era Deus. Perceba uma coisa, a glória era tão grande que eles tiveram medo. Ele lembra? É um fantasma. Eles gritaram de medo. Gritaram de medo. Já não tinham mais medo da tempestade. A tempestade estava rolando. Chuva e vento. Horas naquele lugar. Horas em meio à batalha. Quantas horas nós passamos batalhando, sofrendo por algum problema que está acontecendo? E eu quero que você entenda que sim, os problemas vão acontecer. Quero que você entenda também que sim, Jesus está vindo. Quero que você entenda também que talvez ele passe. Por quê? Porque Mateus fala uma coisa interessante. Porque Marcos não relata essa parte. Porque quando viram, Marcos disse, quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram de medo. Pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse, coragem. Beleza. Mas no texto de Mateus, que a gente já leu, eu quero chamar a atenção para essa parte aqui. Quando Jesus diz coragem, Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter convosco. Então, tempestade, Jesus passando, Jesus se revela a nós em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao problema. Como que Jesus se revela a nós, irmãos? Na Bíblia, na oração, numa pessoa que te visita, num telefonema que você recebe, numa cura, numa caixa de remédio que alguém te compra, numa oração que alguém te faz, não nessa ordem, né? Sabe? Jesus está se revelando a nós, irmãos. Só que muitas vezes ele se revela, mas nós não fazemos como Pedro. Senhor, eu quero ir ter convosco aí. Porque já que é para eu estar em meio à tempestade, pelo menos eu estaria aí do seu lado. Então, Deus não quer que você... O Senhor Jesus, Ele não quer que você aprenda alguma coisa... Como que eu vou falar isso? Uma coisa do nada, do zero. Ele te ensina antes. Na primeira tempestade, ele estava no barco. Por isso que nós temos testemunhos, por isso que nós temos experiências compartilhadas dos irmãos, porque quando você estiver passando pela sua tempestade, você pode lembrar de alguém que contou uma história de uma tempestade igual, onde Jesus o salvou. E aí você vai ter fé para reconhecer quando Jesus estiver passando. E não se esconder dele, se apresentar e falar, Jesus, eu estou aqui. Mande-me ir ter convosco que eu irei. Jesus vem até eles, mas Jesus vem passando, mas antes de Pedro chamar, eles ficaram com medo. O que acontece nesse momento? Todo cristão passa por isso. A fé não é a ausência de medo. O medo é humano, a fé é espiritual. O medo vai sempre estar no humano e a fé vai estar sempre no espiritual. E essas coisas estão em conflito. Então, ter medo não é ter ausência de fé. E ter fé, consequentemente, não é não ter medo. A questão é o que você vai fazer com a fé que você tem. Se quem vai vencer em você é o medo, e você não vai dar o passo de fé, ou quem vai vencer em você é a fé, e você vai descer para andar sobre as águas, nessa analogia. Por quê? Porque quando Jesus fala com eles, Jesus não diz... na primeira frase, vocês têm que crer, vocês têm que ter fé. Jesus não fala isso, Jesus fala coragem. Coragem. Então eu digo para você hoje, que está passando por uma tempestade, coragem. Coragem para crer na Bíblia.
Você precisa de coragem. Não é? Frequentar o culto de domingo e se relacionar com as pessoas como igreja não vai mudar a sua vida de fora para dentro. A sua vida vai mudar de dentro para fora quando você tiver coragem. Porque, sim, frequentando a igreja, ouvindo a palavra, lendo a Escritura, a Bíblia nos garante, lendo a Bíblia, o texto nos garante, Deus nos garante que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando você tem contato com a Bíblia, isso vai gerando fé em você. Por isso que você vai ficando uma pessoa diferente e você não sabe por que você está assim meio diferente. Mas, por não saber o porquê você está diferente, você não toma as decisões corretas. Você continua tomando as decisões de antes. E você precisa do quê? Coragem para tomar as decisões baseadas em fé. Quando a gente tem fé, mas não tem coragem, é como esse texto termina. Esse texto termina dizendo que eles não creram porque o coração estava endurecido. Perceba, nós estamos falando dos discípulos, eles andavam com Jesus. Eles já tinham visto Jesus acalmar a tempestade. Sabe o que aconteceu antes dessa tempestade aqui que nós estamos lendo hoje? Jesus tinha multiplicado os pães. Eles tinham acabado de ver um milagre. Mas o coração ainda estava assim, será que é? Será que não é? Será que é verdade? Será que não é verdade? Então, Deus não quer que você aprenda logo tudo de uma hora para outra. Mas Deus quer que você tenha coragem. É o que Jesus pede a eles. Coragem. Sou eu. Coragem. Claro que, quando eles falam com Jesus, Jesus grita, sou eu. Também uma alusão a Moisés, lá no passado, que Deus falou, sou eu, Moisés. Deus falou para Moisés, eu sou. Mas aí, aqui no Novo Testamento, o pessoal traduziu como sou eu. A gente também pode fazer essa aplicação, aliás, interpretação. Porque é um paralelismo. Deus se revelando a Moisés. Jesus se revelando como Deus aos discípulos. Jesus fala, sou eu. Tipo, creia, sou eu. Aí Pedro pede a prova. No texto de Mateus, Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus vem passando, eles viram um fantasma na cabeça deles. E Jesus não fala, sou eu, Jesus. Jesus fala, coragem, sou eu, não tenham medo. São essas coisas que Jesus diz. Aí Pedro fala, se és tu, Jesus, se és tu, o texto exato diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha o que está acontecendo aqui. Você está em meio à tempestade, você não está enxergando direito, os problemas estão tão grandes, dificuldade de pensar direito, dificuldade de tomar as decisões, Jesus vem passando. Mas você não sabe que é Jesus, porque tempestade. Você grita de medo, Jesus vem ao seu encontro e diz, coragem, sou eu. É como se você falasse o quê? Eu quem? Olha que bonito isso, irmãos. Pedro não pergunta, eu quem? Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter convosco. É como se, em meio àquele barulho de chuva, aquele barulho de vento, Pedro reconheceu a voz, ele não reconheceu a pessoa, eles achavam que era um fantasma. Pedro reconheceu a voz. Porque você pode ter 10 crianças brincando, correndo e gritando. Quando a mãe de uma delas grita, as outras 9 não olham, só olha o filho. Porque o filho conhece aquela voz. Será que a gente conhece a voz de Jesus a ponto de, mesmo quando não vê-lo, nós entendemos que ele está ali presente? Esse é um ponto. Porque nós vivemos uma época não só de grandes tempestades. Nós vivemos uma época de grandes tempestades e muitas vozes. E qual é o problema? Que pessoas estão seguindo vozes erradas.
conheça a voz de Jesus. Nós não sabemos como Jesus é, mas como ovelhas precisamos conhecer a voz do pastor. E em meio à tempestade nós precisamos ter a coragem de perguntar: Senhor, és tu? Salva-me, ajuda-me, ensina-me. E por fim, irmãos, o que a gente tira desse texto para as nossas vidas hoje? Aplicação. 1. Jesus é paciente. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Todo dia nós temos um perdão em Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não está preocupado se você não aprende rápido, mas ele quer que você aprenda. De novo, essa é a segunda vez que os discípulos estão em meio a uma tempestade. Significa o quê? Que Deus deu uma chance. Na primeira eles não aprenderam, Deus deu uma chance na segunda. Deus sempre dá uma chance a nós. Interessante que na multiplicação dos pães são 2 também. Na primeira multiplicação dos pães, se eu não estou enganado, eles falam: como que nós vamos alimentar esse povo? É muito caro. E aí vem André com os pães. E o André fala do garoto. Beleza, agora pensa na segunda multiplicação. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus pergunta para eles já: quantos pães vocês têm? Porque eles já estavam ali meio que... Eu vi o que ele fez na primeira vez, eu tenho aqui 7 pães, Senhor. Então Deus quer que você aprenda com as situações pelas quais você está passando. Ele não quer que você lide da mesma maneira quando uma mesma situação se repete. De novo, ele não quer que você lide da mesma maneira quando uma mesma situação se repete. Você tem que aprender alguma coisa da primeira vez que aquilo aconteceu. Se você acha que você não aprendeu e você está numa segunda repetição, numa repetição de uma mesma situação, corra para Jesus e pergunte: Senhor Deus, o que eu preciso aprender com aquela experiência primeira para que eu saiba como agir agora? Me ensine. Pergunte para alguém, converse com alguém mais experiente. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Pai é paciente conosco. Ao mesmo tempo, ele deseja que a gente aprenda as coisas, porque ele falou para o Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? E o tempo inteiro ele chama a atenção dos discípulos. Por quê? Porque ele quer que a gente cresça. Ele quer que você seja como ele. Ele quer que você pare a tempestade. Segunda aplicação. Jesus vem provando ser Deus. O que isso quer dizer? Perceba. Ao longo dos evangelhos, você vai tendo a clara convicção de que Jesus está se provando. Jesus é um homem, 100% Deus, mas ele está ali na frente dos discípulos como um homem, certo? Então ele está se provando. Começa no primeiro milagre do transformar água em vinho e vai desenrolando o ministério dele, até que ele chega para o Pedro, para os discípulos, e ele pergunta: quem eles lá fora dizem que eu sou? Aí tem uma conversa, e Jesus pergunta e vocês? Meus discípulos, vocês que me seguem, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, o Cristo. Que lindo, né? Filho de Deus e o Cristo, o Salvador da humanidade. 2 afirmações. E Jesus falou: sobre essa afirmação eu vou construir minha igreja. Nós estamos construídos sobre a afirmação de que o Jesus homem é Filho de Deus. Nós cremos no milagre do bebê que nasceu da Virgem Maria. Por isso, agora, daqui a poucos dias, nós vamos celebrar o Natal, porque nós cremos nisso. E nós cremos que esse menino se transformou em um grande homem e que esse homem morreu na cruz e é o Salvador da humanidade, o Cristo, o Messias. Então, nós estamos construídos sobre essa afirmação. Jesus vem provando ser Deus. E eu vou te falar um negócio, ele faz isso na sua vida também. Muitas vezes você duvida. E beleza. E ele vem provando: eu cuido disso também. Eu estou cuidando disso também. Ah, não, eu também cuido disso também. 5 anos depois, você aprende um outro tipo de cuidado de Deus. Você fala: nossa, Deus também... Sim, Jesus, né? Está cuidando da gente. Cuidando da gente. Basta a gente crer. Basta a gente ouvir a voz. Basta a gente ir na direção dele. Porque ele está passando. Terceira aplicação. Jesus acalma o nosso coração.
onde Jesus aparece, as coisas se acalmam. Eles estavam com o coração aflito, eles estavam em meio à tempestade, você não consegue pensar direito, você não consegue raciocinar direito, você não toma mais decisões 100% confiáveis. Você começa a ficar nervoso, irritadiço, preocupada, nervosa. E aí Jesus vem passando. Só que você está tão desnorteado que você não percebe. Então o objetivo é que a gente veja o passando, grite a ele, que a gente se mova na direção dele e que a gente deixe que a paz dele, que o abraço dele nos acalme. Porque onde Jesus está, as coisas se acalmam. Na primeira tempestade, os ventos se acalmaram. Na segunda tempestade, os ventos se acalmaram. Quarto e último ensinamento, você precisa perguntar. Senhor, és tu mesmo? Quantas vezes nós não saímos do meio da tempestade? Porque nós não perguntamos que voz é essa. Porque, perceba, às vezes está na tempestade, você ouve uma voz e você segue aquela voz. E quando você atravessa aquele vento, você encontra outra tempestade. E assim nossos amigos estão vivendo. E assim as pessoas estão vivendo, de tempestade em tempestade. De desespero em desespero. Quando acalma uma coisa, vem outra coisa. Quando essa outra coisa acalma, surge uma outra coisa. E quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Pedro ouviu a voz e falou: Senhor, se és tu, então fazei prova de mim. Nós não podemos tentar Deus, mas nós podemos provar Deus. Deus, o Senhor está nesse lugar? O Senhor está nesse negócio que eu estou fazendo? O Senhor está nessa decisão? O Senhor está nesse namoro? O Senhor está nessa conversa que eu estou tendo aqui? É do seu agrado isso? Então a gente precisa perguntar para Deus por onde Ele está indo. E eu termino lembrando o que Moisés orou, que oração linda. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Moisés era o líder de um grande povo. E ele falou, sozinho eu não consigo fazer isso. Irmãos, deixa eu falar para você. Sozinho você não consegue. Sozinho você consegue entrar no barco. Logo, logo o barco anda um pouco, navega um pouco. Logo, logo vem uma tempestade. Sozinho você não consegue. Agora, saiba que muitas vezes nós andamos sozinhos porque nós queremos evitar a tempestade. A gente quer evitar a tempestade. Aí a gente busca um falso evangelho com E minúsculo. Um falso cristianismo. Para que eu vou ouvir esse pastor aqui que me chama, que o meu coração fica mais preocupado? Então eu vou ouvir esse pastor aqui que fala o que eu quero ouvir. Então, às vezes, irmãos, por falta de coragem de enfrentar as tempestades, a gente ouve vozes que acalmam não o nosso coração, mas a nossa mente. E a gente sabe como o nosso coração sofre quando a gente está indo para longe dele, de Jesus. Por quê? Porque logo vem uma tempestade. Porque é impossível a gente viver sem sermos impactados pelas tempestades da vida. Então, lembre-se disso. No mundo tereis aflições, teremos tempestades. E Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vai subir no barco se você convidá-lo. A glória é tão grande que dá medo. Dá medo, às vezes, confessar um pecado para um irmão mais velho. O que vai achar de mim? Dá medo, às vezes, fazer parte de uma célula. Vão descobrir como eu trato meu filho. Dá medo, às vezes, fazer uma aliança com uma igreja. Dá medo, às vezes, casar. Pessoa que está namorando há séculos. Dá medo, irmão. Dá medo. Fazer a vontade de Deus dá medo. Fazer a vontade de Deus é para homem e mulher adulto. Adulto e maduro. Misturei as duas palavras. Fazer a vontade de Deus é para um homem e uma mulher madura. Porque precisa de coragem.
E aí você faz a vontade, ele entra no barco. E aí a tempestade acalma. De repente vem outra tempestade depois, e quando vier a próxima tempestade, você vai entrar na salinha dele. Como é que é o nome disso no barco? Tem um nome específico. Você vai entrar na salinha dele lá no barco, ele vai estar dormindo e você vai falar assim, não vou incomodar o mestre hoje não. Hoje eu vou mandar a tempestade parar. Ventos, cessem em nome de Jesus Cristo. No nome daquele que dorme tranquilamente, cessem. Pois é. Vai ter momentos que você vai clamar por ele para resolver suas tempestades, para resolver seus problemas espirituais. E vai ter momento que ele vai falar assim, agora vai você. Vem, ande sobre as águas. Não olhe para a tempestade, olhe para mim. E você domina o que está te fazendo mal. É possível a gente chegar num nível de fé que nós dominaremos a tempestade mesmo enquanto elas estão atuantes. Perceba, tem tempestade. Pedro andou sobre o mar, não sobre o mar calmo. O mar só ficou calmo depois que Jesus veio para o barco. Leia lá o texto. Pedro andou, o jeito certo de falar era, Pedro andou sobre a tempestade. Depois ele olhou para a tempestade e afundou. Então existe um lugar em Deus de maturidade que você vai conseguir andar sobre a tempestade. A tempestade vai existir e você vai desfilar. E as pessoas vão perguntar de onde vem essa paz. Aí você vai falar, eu tenho a paz do príncipe da paz. A paz que transcende, que ultrapassa todo o pensamento. Que você possa ter essa paz, que você receba essa paz em nome de Jesus sobre a sua vida. E que você possa fazer essa oração como Moisés fez. Senhor, mostra-me os teus caminhos, mostra-me a tua glória. Quero te conhecer mais. Deus abençoe, irmãos.